Oi, turma! Na última aula, a gente viu como encontrar uma aproximação para uma raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito. A gente sabe que só quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata, ou seja, tem como resultado um número natural. Já que a gente não consegue encontrar o valor exato para as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos, a gente procura por aproximações, números que cheguem perto desse valor. Na última aula, a gente encontrou para essas aproximações números naturais. O que a gente vai ver hoje são aproximações que contenham casas decimais, ou seja, números após a vírgula, números que possuem vírgula, tá bom? Essas aproximações vão chegar mais próximas do valor real da raiz. Bom, então, do mesmo jeito que a gente fez na última aula, vamos usar como exemplo aqui uma aproximação para a raiz quadrada do número 2. Perceba que o número 2 ele não é um quadrado perfeito, porque não existe um número natural que ele vezes ele mesmo, ou seja, esse número ao quadrado, dê 2. Então, como que eu vou encontrar uma aproximação para a raiz quadrada de 2? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou encontrar um quadrado perfeito imediatamente anterior ao 2 e um quadrado perfeito imediatamente posterior ao 2. O quadrado perfeito que é imediatamente anterior ao 2 é o 1, e o quadrado perfeito que é imediatamente posterior ao 2 é o 4. O número 2, ele está entre o 1 e o 4. Então, a raiz quadrada de 2 vai estar entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 vale 1 e raiz quadrada de 4 vale 2. Então, a gente vai ter aqui ó, que a raiz quadrada de 2 é um número entre 1 e 2, tá? Eu não sei o valor exato dessa raiz, mas eu sei que é um número entre 1 e 2. Então, provavelmente 1, alguma coisa, beleza? Bom, aqui a gente tem uma reta numérica, né, indicando que essa raiz quadrada está entre o número 1 e o número 2. A gente também viu na última aula que entre esses dois números, o 1 e o 2, a gente escolhe sempre o menor deles para aproximação. Então, a gente diz que 1 é a raiz quadrada aproximada do número 2. Mas o 1 não é uma boa aproximação. Então, o que a gente quer agora é acrescentar casas decimais para se aproximar mais do resultado da raiz quadrada de 2, já que 1 não é uma boa aproximação, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A partir do 1, que foi a primeira aproximação que a gente encontrou, a gente vai acrescentar uma casa decimal. Qual é o próximo número após o 1 que tem uma única casa decimal? É o número 1,1, certo? Então, ó, observem aqui. Eu vou pegar os números com uma casa decimal após o 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e vou elevar ao quadrado. O que eu quero aqui é encontrar o resultado que mais se aproxima de 2. Porque a raiz quadrada do 2 vai ser o número que elevado ao quadrado dá 2, certo? Então, eu quero descobrir qual é esse número que elevado ao quadrado dá 2. Percebe que nenhum deles deu 2, mas os que mais se aproximaram de 2 foi 1,4 ao quadrado e 1,5 ao quadrado. Então, eu chego à conclusão de que a raiz quadrada de 2 é um número entre 1,4 e 1,5, beleza? Então, essas multiplicações aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 1 não, desculpa, 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, eu vou fazendo até encontrar um número que seja imediatamente menor do que o 2 e um que seja maior do que o 2. Quando eu encontro esses dois valores, um menor e um maior, eu encontrei o intervalo que a raiz de 2 pertence. Então, o que eu sei aqui?
que a raiz de 2 é um número que está entre 1,4 e 1,5, certo? Então, aqui eu consegui uma aproximação melhor do que aquela primeira aproximação, né? A primeira aproximação era que a raiz de 2 estava entre 1 e 2. Agora, eu já sei que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. E a gente sempre escolhe o menor desses números. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a raiz quadrada aproximada do número 2 com uma casa decimal é igual a 1,4, sempre o menor. Encontrei uma aproximação com uma casa decimal, com um número após a vírgula. Se eu quiser aproximar mais, chegar ainda mais próximo do resultado, eu posso acrescentar mais uma casa decimal. E aí eu vou ter uma aproximação com duas casas decimais, com dois números após a vírgula. Como que eu vou fazer isso? A partir da aproximação que eu encontrei agora, que é 1,4, eu vou acrescentar mais uma casa decimal. Qual é o número após 1,4 que tem duas casas decimais? É o 1,41. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer 1,41 ao quadrado, 1,42 ao quadrado, e eu já encontrei um número menor do que 2 e um número maior do que 2. Já encontrei. Então, já encontrei o intervalo. A raiz quadrada de 2 vai ser um número entre 1,41 e 1,42. Mas se eu não tivesse encontrado tão rápido, o que eu faria? Eu continuaria. 1,43 ao quadrado, 1,44 ao quadrado, 1,45 ao quadrado, até encontrar um número antes e um número depois do resultado que eu quero, tá bom? Então, encontrei agora uma aproximação com duas casas decimais, porque eu já sei que o número raiz de 2 ele está entre 1,41 e 1,42. E como a gente sempre pega o menor número para aproximação, então podemos dizer que a raiz quadrada aproximada do número 2 com duas casas decimais é igual a 1,41, tá bom? Se prosseguirmos, encontraremos a raiz quadrada aproximada de 2 com quantas casas decimais desejarmos, sem, entretanto, encontrarmos um número decimal cujo quadrado dê 2. Na próxima aula, a gente vai ver por que a gente nunca encontra um número que elevado ao quadrado dá 2, tá bom? Um número decimal, no caso, tá? Atividades. Essas atividades aqui que vocês vão me entregar, tá bom? Número 1. Verifique se 1,7 pode ser considerado uma raiz aproximada de 3. Para 1,7 ser uma raiz aproximada de 3, 1,7 ao quadrado tem que ser um número que se aproxima muito do 3, sem ultrapassá-lo, porque lembra que a aproximação é sempre um número menor. Então, o que você precisa fazer aqui? 1,7 ao quadrado, 1,7 vezes 1,7 e ver se esse resultado se aproximou bastante do 3. Porém, a gente também vai ter que verificar o 1,8, porque pode ser que o 1,8 também se aproxime bastante do 3 sem superá-lo. Agora, se o 1,7 ao quadrado for menor do que 3 e 1,8 ao quadrado for maior do que 3, aí sim a gente pode garantir que 1,7 é uma boa aproximação para o número 3, tá bom? Número 2. Entre os números 3,87 e 3,88, qual deles se aproxima mais de raiz quadrada de 15? É bem parecido com o número 1. Eu vou ter que fazer 3,87 ao quadrado e 3,88 ao quadrado e ver qual dos dois mais se aproxima de 15 sem superar o 15, tá? A raiz quadrada aproximada é sempre um valor menor. Número 3. Qual é o número com uma casa decimal que representa a raiz quadrada aproximada de 265? Eu vou precisar começar a fazer esse exercício como na aula da semana passada.
eu preciso encontrar um quadrado perfeito anterior, imediatamente anterior ao 265, e um quadrado perfeito imediatamente posterior ao 265. Bom, 15 vezes 15 é 225. 16 vezes 16 é 256. Então, 256 é um quadrado perfeito e se aproximou de 265. Então, eu vou ter aqui 256 é o quadrado perfeito anterior ao 265. Qual vai ser o quadrado perfeito posterior ao 265? Como 256 é 16 ao quadrado, eu vou ter que o quadrado perfeito posterior ao 265 vai ser o 17 vezes 17. O 17 ao quadrado. Então, eu já sei uma coisa sobre a raiz quadrada de 265. É um número entre raiz quadrada de 265 é um número entre 16 e 17, tá bom? Então, eu já sei isso aqui. Só que eu quero uma aproximação com uma casa decimal. Então, eu tenho que partir do menor número, que é o 16, e acrescentar casas decimais ao 16. 16,1, 16,2, 16,3, e elevar esses números ao quadrado, para ver qual desses números é o número que mais se aproxima a 256 sem ultrapassá-lo. Aí eu encontrei a aproximação para a raiz quadrada de 256 com uma casa decimal. Beleza? A número 4 é a mesma coisa da número 3, tá? E tem 3 números aqui com vírgula, e isso não modifica absolutamente nada. Ó, vou começar aqui a letra B como exemplo. A gente quer calcular a raiz quadrada de 28,19. Isso aqui vai estar entre, vamos ver, qual é o quadrado perfeito imediatamente anterior a 28,19? É o 25. E qual é o quadrado perfeito imediatamente posterior ao 28,19? É o 36. Né? Essa raiz aqui do meio, raiz quadrada de 28,19, é o que eu estou procurando uma aproximação. Eu não sei a resposta dela, mas as outras duas eu sei. Então, o que eu tenho aqui? Que 28,19, raiz quadrada de 28,19 está entre 5 e 6, né? Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu achei aqui, ó. A primeira aproximação é sempre o menor número. Então, raiz quadrada de 28,19 é aproximadamente 5. Só que eu quero uma aproximação com uma casa decimal. Então, a partir do 5, eu vou fazer 5,1 ao quadrado, 5,2 ao quadrado, e assim por diante. Eu vou resolver esses quadrados até encontrar aquele que mais se aproxima de 28,19 sem superá-lo. Beleza? A número 5 também é para calcular a raiz quadrada aproximada, só que agora é com 2 casas decimais. Então, funciona da seguinte maneira. Você encontra a aproximação com uma casa decimal e depois acrescenta mais uma casa decimal e vai multiplicando ao quadrado até encontrar um valor com 2 casas decimais que se aproxime bastante do número que você está querendo retirar a raiz quadrada. Tá bom? Assim como no exemplo que eu fiz para o número 2. Perceba que eu coloco assim, ó, com uma calculadora, ou seja, você pode usar a calculadora para fazer as multiplicações, porque multiplicações você já sabe fazer.
Então, para facilitar e para agilizar a atividade, você pode utilizar a calculadora para fazer as multiplicações, mas não utilize o símbolo de raiz quadrada da calculadora. Porque se você fizer isso, você não vai estar cumprindo a tarefa do jeito que ela tem que ser feita. Aqui a gente quer encontrar a aproximação sem o uso desse símbolo da raiz quadrada. Quando você for fazer provas de concurso, de vestibular, você não vai poder usar uma raiz quadrada. Então é importante que você saiba chegar nesse valor sozinho, tá? A partir de multiplicações, de números elevados ao quadrado. A partir desse processo que eu expliquei, chegar em aproximações para essa raiz sem o uso da calculadora, tá? Então, utilize a calculadora para te ajudar nos cálculos de multiplicação, mas não utilize a calculadora para encontrar a raiz quadrada. Beleza? Combinado? Então tá. Não deixem de enviar as atividades para o meu WhatsApp, elas são muito importantes para que vocês possam ter a carga horária da semana registrada. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem e tenham uma ótima semana de estudos. Abraço para todos vocês. Até!